A paz, uma boa noite a todos vocês que me assistem neste momento. Eu venho aqui falar sobre um problema que tem assolado uma boa parte das pessoas nos dias de hoje. Se você não sofre com ele, eu tenho certeza que você tem alguém na sua família ou alguém muito próximo a você que está passando por esse problema. E é a depressão. Ela é tida e foi nomeada como o mal do século. Eu estive lendo a respeito, só no ano de 2018, quase 30 pastores se suicidaram. É um número muito grande, né? Tendo em vista que quando nós falamos de pastores, nós estamos falando de sacerdotes, de homens de Deus, que na maioria das vezes apacentam rebanhos, que cuidam de almas, que cuidam de pessoas. E é assustador nós falarmos que somente no ano de 2018, quase 30 pastores se suicidaram. As pessoas, elas criaram como se fosse uma barreira, e eu digo principalmente no meio evangélico, em torno da depressão. Porque quando se fala de depressão, as pessoas ligam isso a demônios, como que se o crente ele não pudesse ter depressão. Se o crente ele está sofrendo por depressão, então ele está endemoniado. Então as pessoas se fecham, elas não se abrem, exatamente por medo desse tipo de julgamento. E ela vai reprimindo isso dentro dela, e tudo que não é tratado, como qualquer ferida, se você sofre algum tipo de ferimento e você não tratar, aquilo vai infeccionar, e com o passar do tempo só vai piorar, não é mesmo? Então deixa eu ler uma palavra para você aqui no capítulo, no livro, aliás, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias, ele disse assim para Deus: e foi para o deserto andando um dia inteiro, aí parou, sentou na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Bom, aqui nós estamos falando de um dos maiores homens de Deus que nós temos na Bíblia, que foi um homem muito corajoso, um homem que foi perseguido, um homem que ele levou muitas vezes palavras de afronta a reis, porque o Senhor dizia: olha, vai e fala para ele que eu não estou contente com o que ele está fazendo, eu vou mandar desgraça, eu vou mandar morte, eu vou mandar destruição. E ele ia e ele falava o que Deus mandava. E então ele foi muitas vezes, ele foi ameaçado de morte, ele foi perseguido. E nesse momento ele estava vivendo isso. E ele estava cansado daquilo que ele estava vivendo. Bom, Jeremias, até onde nós sabemos na história dele e o que a Bíblia nos dá a entender, nós não podemos dizer que Elias ele era um homem endemoniado, né? Ele era um homem de Deus ungido. E mesmo assim ele passou por momentos de aflições, né? Eu tenho uma outra passagem que eu quero ler para você aqui, que é a respeito de Jeremias, né? Ele diz em Jeremias 20, no capítulo 14, ele diz assim, ó: maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueço um dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia. Menino, você tem um filho. Que este homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Por que não me matou antes de eu nascer? Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar com a minha vida na desgraça? Este foi um outro grande homem de Deus, Jeremias, um grande profeta,
E mesmo assim, ele passou por momentos de aflições, assim como nós. E isso não quer dizer que não é porque eu estou em pecado que eu estou passando por uma grande aflição, ou porque eu estou endemoniado, ou porque você está endemoniado. E nós como igreja, nós como pessoas que hoje representamos o nome de Jesus aqui na terra, nós precisamos mudar o nosso conceito para que nós possamos tratar os nossos irmãos que estão sofrendo assim. Porque a gente vive um tempo que nunca teve depressão como antes, e a gente vive um tempo em que a depressão ela é vista pela igreja, por nós, como um mal espiritual somente. É claro que a depressão ela pode sim ser espiritual, mas nem sempre é. Às vezes nós nos cansamos como seres humanos, as nossas forças são limitadas, às vezes a nossa luta, às vezes você perdeu um ente querido, ou você está lidando com um amigo que perdeu alguém que amava muito, perdeu o pai, perdeu a mãe, e isso causou uma depressão. Às vezes a mulher ela perde o marido perde a mãe, ou às vezes nós estamos falando de um pai de família que perdeu o trabalho e ele está vendo as contas chegando, está vendo os filhos necessitando de material escolar, necessitando de roupa, necessitando de calçado, necessitando de alimento, e ele naquele momento ele não está podendo proporcionar isso aos familiares dele, e isso causa uma grande tristeza. Isso é natural, faz parte da nossa vida. Não é porque nesse momento você está sentindo uma grande dor na sua alma que você está endemoniado. Não é porque o seu irmão está abatido, ele está angustiado, que ele está em pecado, que a vida dele está cheia de demônios. E enquanto a gente não passar a enxergar isso de um outro modo, nós vamos continuar perdendo pastores, nós vamos continuar perdendo amigos, nós vamos continuar perdendo pessoas. Porque se a depressão ela não é tratada, a pessoa que ela está ali naquele momento de tristeza, ela não é cuidada da maneira devida, aquilo vai virar sim algo espiritual, porque é aberta uma porta onde a pessoa ela está triste, ela está abatida, ela está precisando de apoio, ela está precisando de conselho, de oração, e ela não encontra esse apoio nos irmãos, ela não encontra esse apoio no pastor, na missionária, na pastora. Então eu venho aqui trazer essa palavra não somente para quem está sofrendo, mas eu venho trazer essa palavra às mulheres de Deus, aos homens de Deus. Vamos cuidar das pessoas que estão sofrendo com depressão, vamos cuidar das pessoas que estão angustiadas, para que elas não venham a virar mais um número na estatística, para que não venhamos a perder mais homens, mais mulheres de Deus para depressão, porque se ela não é cuidada, ela se torna sim algo espiritual. Vamos tratar os nossos irmãos, porque nós não queremos perder mais pessoas, nós não queremos perder mais almas. Aliás, nós estamos aqui para cuidar. E você que está passando neste momento por isso, você perdeu alguém, você perdeu um emprego, eu venho aqui te dizer que grandes homens de Deus passaram por estes momentos de tristezas, e eles não se deixaram vencer nem se abater por isso, mas se levantaram e continuaram lutando. Então, levante daí, se levante, olhe para os céus, porque o seu socorro ele vem de lá, e prossiga lutando, porque a sua vitória é certa em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, espero que você se sinta animado, e espero também que em nome de Jesus Cristo essa palavra ela possa produzir frutos na sua vida.